E como é bom, de vez em quando, ser lembrado que algumas histórias podem ser curtas e irem direto ao ponto, sem perderem força ou significado. E como é bom, para variar, encontrar isso em um gibi de super-herói. Aqui no canal já faz um tempo trouxemos um vídeo a respeito de magia, Illiana e Ororo, uma série limitada de 4 edições que complementa a edição 161 da série regular dos surpreendentes X-Men. É aqui que foi iniciado o verdadeiro arco de Illiana Rasputin, a qual deixou de ser apenas a irmãzinha mais nova de Colossus e se tornou a mutante Magia. Uma personagem que, depois de sequestrada por Belasco, Mago Supremo e Senhor do Limbo, treinou a criança por 7 anos. Período esse que passa em questão de segundos em nosso mundo. Na continuidade original, esse arco de Illiana tem continuidade nas revistas dos Novos Mutantes e encontra seu clímax e desfecho em Inferno. É um arco complexo e bastante profundo sobre as relações de abuso que a personagem sofre e como esse trauma afeta sua relação com seus amigos e família. Mas ainda traremos essa continuidade em um futuro vídeo. Aqui não estamos na continuidade principal de histórias, mas no fascinante mundo da série, o que aconteceria se. A premissa aqui é bem simples e pouco diferente daquela que existe desde 1977, quando a primeira série contínua de O que aconteceria se foi publicada. Em seu início, a proposta era mostrar pontos chaves do universo Marvel e como uma pequena alteração poderia desencadear uma série de eventos a qual, na grande maioria das vezes, carregava um fim trágico. O Vigia é o narrador dessas histórias e acompanha o desenrolar dos eventos desde o instante definitivo da mudança até a tragédia final. As coisas aqui, porém, são diferentes. O que aconteceria se há tempos não é uma série contínua, se limitando a séries limitadas ou edições únicas, como é o caso da história de hoje. Não temos o Vigia para nos acompanhar nessa jornada, então eu farei esse papel hoje. Mas não me imaginem como um bebê com cabeça gigante, pelo amor de Deus. Por fim, uma outra diferença dessa história para as mais habituais aventuras dessa série está em seu final. Nós vamos chegar lá, porém, depois de entendermos o que aconteceria se Magia não tivesse continuado com os Novos Mutantes. Somos devolvidos para o mundo de Illiana Rasputin, essa criança que foi tirada de sua vida e devolvida a um mundo que não mudou, enquanto tudo nela mudou. Sua deslocação é tanto psicológica quanto física. Nessa linha do tempo, essa deslocação a faz abandonar sua casa, fugindo de suas memórias e, como consequência, dos X-Men e dos Novos Mutantes. Quando encontramos Illiana, ela está vivendo como uma andarilha e uma caçadora. Aqui, a história é muito menos sutil quanto a algumas questões do passado. Se na série limitada de 1984, Chris Claremont estava amarrado pelos tabus e proibições da época e precisou usar de malabarismos narrativos e sutilezas para trabalhar as temáticas daquilo que Illiana sofreu no limbo. Aqui, a autora Leah Williams consegue a liberdade para ser mais expositiva em relação a essas questões. Isso é bom para a história, quando consideramos que temos apenas 20 e poucas páginas para contá-la, e sutilezas são cada vez menos necessárias quanto menor a quantidade de páginas para se desenvolver uma história. Ainda assim, ela consegue ser sutil. Em momento algum as coisas são ditas, mas entendemos o motivo de Illiana perseguir predadores pelo país. Quando o Doutor Estranho a encontra, sentindo a emissão de poderosa magia negra e acreditando inicialmente que a garota é um demônio, a sua fuga é extremamente justificável. O que movimenta essa história, e essa difícil história, e a torna em uma leitura tão agradável, é como logo nas primeiras páginas a autora consegue utilizar o humor para aproximar esses dois personagens, em tese, tão distantes. Por favor, não toque em nada, especialmente nenhum dos artefatos mágicos. Essa é a gíria do Artífice, um dispositivo enlouquecedoramente inteligente, criado com o único propósito de matar portadores de magia. Esse item é especialmente letal para nós. Então, por que você deixa algo assim à mostra? É bonito. E essa habilidade da autora com os diálogos continua durante toda essa edição. A maneira dela construir a relação de duas figuras tão complicadas como Illiana e Doutor Estranho
se destaca nos encontros e desencontros. A primeira é uma criança que sofre para se aproximar de qualquer pessoa por consequência de seus traumas, enquanto o segundo é um homem egocêntrico e que sofre para demonstrar genuína empatia. Quando a única e verdadeira exposição acontece, seu possível efeito enfadonho some mediante a reação sutil e descabida de Stephen Strange. Eu contei para ele sobre quando eu era uma criança. Eu fui sequestrada por um homem chamado Belasco. Ele me levou para sua casa, um lugar dentro de um plano demoníaco chamado Limbo. O Limbo era governado pelo seu próprio Mago Supremo, alguém que em seu mundo é receptáculo de supremo mal, alguém criado para servir aos deuses antigos de todo o inferno. Ele foi aquele que me sequestrou. Ele disse que seria um aprendizado de magia. Ele disse que eu era especial. E ele queria me ensinar coisas. Ele disse que me amava. Ele disse que tudo faria sentido quando eu crescesse. Mas quando eu cresci, eu desenvolvi uma habilidade mutante. Círculos de teletransporte. Depois de 7 anos passados presa como aprendiz de Belasco, eu finalmente escapei. Liliana, eu vou te oferecer um aprendizado de magia. É claro que o Doutor Estranho seria incapaz de entender o que sua proposta significa mediante o contexto. Compreender contexto, assim como compreender o outro, talvez seja a maior falha de Stephen Strange e o conflito que mantém esse personagem tão fascinante. Aqui é preciso que Illyana explique o absurdo de sua proposta para que ele repense. Um encontro depois de tantos desencontros, e isso é suficiente para que haja uma aproximação entre os dois personagens. Uma aproximação a qual inicia uma relação de mestre e aprendiz, um tanto mais saudável. Há muito poder em Illyana, e Stephen precisa ensiná-la a canalizar isso e compreender isso. Não basta apenas ser poderosa, é preciso moldar sua força. É aqui que entra também uma das principais mudanças que essa edição propõe, a qual acaba passando um tanto batida, e por isso, talvez fazendo com que sintamos a falta do nosso velho vigia, explicando o ponto de mudança que essa cronologia tem daquela que conhecemos. Enquanto Stephen ensina Illyana, ela no decorrer de meses domina rápida e habilidosamente tudo que lhe é passado, tudo com exceção de magia de criação. Ainda na série limitada de 1984, magia de criação também foi onde Illyana mais sofreu, incapaz de seguir os passos de Tempestade e criar coisas belas. Apenas ao aceitar a violência dentro de si e canalizar sua alma em uma espada, que Illyana transpassou essa barreira e deteu Belasco. Aqui, porém, Illyana nunca conseguiu criar sua espada, e sua fuga foi puro desespero e um tanto de sorte com o uso de seus poderes. Meses se passam no Sanctum, e ela segue incapaz de criar coisas com magia. Isso causa o maior conflito entre mestre e aprendiz da história. Depois de se irritarem um com o outro em um treino longe do Sanctum, Strange provoca e questiona o estado da garota, ao ponto de ela precisar enfrentar aquele trauma que barra sua mente. Desse enfrentamento é criado um cajado a partir de sua própria alma, talvez uma demonstração muito mais gentil de seu interior, quando comparada com a espada, que é a principal marca da personagem. Essa criação, porém, atrai Belasco. É interessante aqui ver como ele não representa ameaça alguma para Stephen, sendo quase um vilão bobo, enquanto que para Illyana ele ainda representa todo o possível mal deste mundo. Não apenas ela se retrai, como todo o seu corpo assume, seja de maneira lúdica ou não, aquela infância que ela perdeu, mas a qual continua consigo. Ainda é uma criança que teve a infância roubada de si, de todos os meios, e isso a torna uma personagem extremamente complexa e difícil não apenas de se escrever, mas de se ler também. Ainda em contraste com a minissérie original, aqui Illyana faz justamente algo que se impede. Se em Illyana e Ororo, nossa protagonista se negou a matar Belasco por medo de se tornar tudo aquilo que ele fez dela, aqui ela salva seu mestre e amigo, usando o cajado, uma extensão de sua alma usada para matar um monstro, mas um ato que ainda a faz entrar em colapso. Esse colapso é uma continuidade de todo o trauma e terror que a afetou, uma energia brutal que vive dentro dela e nunca foi liberada, mas a qual Strange quer lhe dar a chance. Um ato gentil, sim, de um homem que raramente é gentil, levando-a para um mundo morto,
tudo o que ela precisa é abandonar aquilo que acredita defini-la. Se na minissérie original que acompanhamos, a morte de Belasco significava para Eliana uma confirmação de tudo que fizeram dela, aqui há alguém para segurá-la em seus braços e lembrá-la de que nada daquele monstro a define. Para o inferno que você vai. Acha que eu não consigo lidar com um pouquinho de raiva adolescente? Eu sou a porra do Mago Supremo. Eu te trouxe para uma dimensão condenada porque destruí-la seria misericórdia. Então, pelo poder do Vixante, se você não liberar isso que está te matando agora mesmo, Eliana, eu vou te deixar de castigo, sem mais privilégio de madrugar na cozinha. Não! Bem, então faça o que eu estou te mandando e pare de morrer. Quando todos esses sentimentos são liberados numa explosão que liberta o terror e as cicatrizes da infância perdida, a dúvida no coração de Eliana é sobre quais serão os próximos passos. E é aí que acontece uma das cenas que eu acho mais bonitas desse gibi, quando Stephen Strange responde que é o almoço, porque ao mesmo tempo podemos rir e aceitar que essa garota enfim tem uma chance de uma vida normal, ou algo do tipo, com pessoas que a respeitem e a amam. Seu trauma, ainda que faça parte de sua formação, não a define. E se antes ela fugiu de tudo e de todos, agora há uma família ao seu redor de pessoas pelas quais sentem a mais genuína empatia e que sabem muito bem que isso é recíproco. Depois de receber de presente de aniversário um manto encantado pelo próprio Doutor Estranho, temos uma conclusão que confirma que essa Eliana tem uma chance de crescer, e crescer de verdade. Não há mais pistas, mas isso significaria reatar laços com seu irmão e os demais X-Men, assim como talvez se tornar a Maga Suprema, algo com o qual esse gibi flerta em diversos momentos. Nós não sabemos, nos é prometido um começo, e é isso que acontece. Mas também podemos abraçar esse final feliz e aceitar uma coisa rara em qualquer gibi de super-herói: um final. É isso então, pessoal. Hoje um vídeo mais simples e sobre uma HQ que eu acabei lendo por acaso, que eu gostei muito. A personagem da magia é uma das personagens que eu mais gosto e logo mais a gente vai trazer mais dela e do próprio Doutor Estranho, então fiquem de olho. Vão atrás da edição, leiam, espero que curtam também. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, curtam aí, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal e, é claro, como sempre, continuem com as suas leituras.